sentiu dor de cabeça alguma vez na sua vida? Ninguém gosta de sentir dor, não é verdade? Quer saber como cuidar? Quer saber tudo sobre diagnóstico, tratamentos complementares? Você quer saber como se pode ter qualidade de vida? Você não vai poder sair daí. E para começar este quadro, nós vamos falar em dor. E nada melhor que convidar os maiores especialistas do país para falar sobre dor de cabeça. Dr. Marcos Brioski, seja bem-vindo ao Saúde Você. Tudo bem? Obrigado, Duda. Tudo bem. Doutor, vamos falar da avaliação de diagnóstico para o tipo de dor de cabeça? Explica um pouquinho para a gente sobre o diagnóstico. A dor de cabeça é muito comum. Quando se fala em diagnóstico de dor de cabeça, cefaleias, existe aí na área médica muito mais de 300 tipos diferentes. Então você tem que pensar em várias coisas. Se é uma sinusite, se é tumor, se é uma disfunção da articulação temporomandibular, se são alterações musculares. Existe uma gama assim, de possibilidades, inclusive dentárias, e a enxaqueca, que é bem conhecida de todo mundo, que é uma dor mais localizada só numa região. Geralmente ela não é bilateral, né, e é do tipo pulsátil. E o diagnóstico ele é praticamente clínico, a avaliação ela tem que ser clínica. E a gente vai usar exames de imagem para dar suporte, para excluir aquelas situações mais graves. Então, para ver se aquela dor não é um tumor, se aquela dor não é uma sinusite. Então, você tem a ressonância, você tem a tomografia, o raio-x. Essa tomografia por infravermelho, como funciona esse exame? A termografia por infravermelho é uma novidade dentro da área de enxaqueca, de dores de cabeça, porque ela vai documentar processos inflamatórios, onde ela brilha mais, vai mostrar se aquilo é uma inflamação, se é um músculo, se é um nervo que está lesado. Isso facilita muito a avaliação do médico, principalmente nos casos que a dor é crônica e não está se resolvendo. Então é um exame que identifica, mas a gente também tem possibilidade de fazer o tratamento clínico, né? Dr. Lúcio Rotti, tudo bem? Seja bem-vindo ao Saúde Você. Doutor, como que é feito esse exame clínico? Então, muitas pessoas que chegam ao consultório e chegam com a dor, muitas vezes elas têm mais de um tipo de dor. Então, a gente tem que ser o mais abrangente possível na história clínica, né, e saber examinar esse paciente. Então, depois que a gente faz esse processo, que é minucioso, a gente tem uma possibilidade de achar tipos de dores de cabeça que podem ser originários em alvos distantes da cabeça. Então, por exemplo, a gente fica em busca de uma doença na cabeça. Quando a gente vai palpando, fazendo a palpação, por exemplo, da região de trapézio, região da cervical, né, do pescoço, na parte de trás, a gente vê que pode ter nódulos. E esses nódulos, eles têm uma possibilidade de gerar uma dor à distância. E essa dor pode ser na cabeça. O que a gente faz, às vezes uma dor que a gente tem no trapézio, por exemplo, na região da escápula, quando você comprime, o paciente relata uma dor na região orbitária, né? Então, uma das possibilidades que a gente tem é fazer o chamado bloqueio diagnóstico. O bloqueio diagnóstico, eu coloco uma agulha, né, nessa região que eu considero que seja a fonte geradora de dor desse paciente, e eu coloco uma pequena quantidade de anestésico. E eu aguardo a resposta dele. Se esse paciente me relatar que a escala dele de dor era X, por exemplo, 10, e ela caiu para menos do que 50%, é sinal que está incluído como diagnóstico aquele local ser uma fonte geradora de dor. E a partir de então, esse passa a ser um dos meus alvos. E aí eu vou em busca de outros alvos. Se for só aquele, a gente encerra ali e trata aquela região. Doutor, eu vi nas postagens dos nossos canais de comunicação as pessoas falando sobre... eu fui no neuro, doutor que é neurocirurgião, e eu descobri que eu estava com um problema de disfunção de ATM, ou seja, ele tinha um problema na inflamação do rosto e sentia muitas dores de cabeça. E aí com a plaquinha, por exemplo, de bruxismo, foi resolvido. É possível mesmo? É possível. Nessa região, por exemplo, da articulação temporomandibular, que é logo aqui abaixo da orelha, a gente tem dores, por exemplo, da articulação, né, da própria articulação. A gente tem dor muscular, por exemplo, dor do músculo masseter, que é um músculo da mastigação. Então, às vezes, você tem nódulos aqui ou um processo inflamatório da articulação que você tratando essa região, você melhora. E uma outra possibilidade é o próprio que você citou, que é o bruxismo, né, que a pessoa faz essa mordedura com força, né, além do desgaste dentário que você tem, você está comprimindo nervos que vêm, né, de nível de trigêmeo, nível do cérebro, e que fazem também essa contratura da musculatura. Então, vira uma mescla de possibilidades, de alvos que você teria que combater. Tá certo, muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tratamentos complementares, porque as pessoas só tomam muito remédio, né, doutor Paulo Renato? Às vezes é necessário, mas tem o tratamento complementar. Como que funciona? Sim, a maioria das dores de cabeça tem tratamento medicamentoso.
não só como profilaxia, né, antes da dor vir, para evitar a crise, como também o próprio tratamento da crise. Quando isso não acontece, quando o paciente é um sofredor, quando é aquele paciente que já tem dificuldade de contornar a situação, o próprio médico tem dificuldade de contornar a situação, nós temos alguns procedimentos, alguns bloqueios que podem ser feitos, que são não só para melhorar a crise, como também para melhorar o tratamento. Um deles são bloqueios que são feitos por dentro do nariz sem agulha. É o bloqueio do gânglio esfenopalatino, para alguns tipos de dores de cabeça muito refratárias. Uma outra opção também de tratamento que está ganhando muita credibilidade a nível do nosso meio científico é o uso da toxina botulínica para migrânia crônica, aquele paciente que tem enxaqueca crônica quase que diária. Ou seja, as pessoas buscam tanto a toxina botulínica até para fazer estética e hoje é possível fazer tratamentos para cuidados com a saúde. A toxina botulínica hoje pode ser usada em uma série de condições dolorosas. E uma delas é a enxaqueca crônica, é a dor de cabeça diária. O que nós vemos muito comumente, e aqui fica um alerta, fica até um alerta de esperança para quem está me ouvindo, é que o uso da automedicação, aquele paciente que se automedica constantemente com analgésicos, pode transformar uma cefaleia eventual numa cefaleia quase que diária. E nesse tipo de situação, a retirada do analgésico e a substituição por outros medicamentos um pouco mais complexos e esses bloqueios que eu estou dizendo, esses tratamentos alternativos e complementares, pode ser muito bem indicado e pode trazer um alento, né? Um sopro de esperança para essas pessoas que são tão sofredoras, não? Com certeza. O senhor falou uma palavra muito importante que é a profilaxia, a gente fala de prevenção, né? Falando em prevenção, em qualidade de vida, Dr. Nivaldo Teles, tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Tudo ótimo. Doutor, fala um pouquinho pra gente, é possível prevenir? Porque a prevenção, na verdade, é diminuir o risco de ter algo, né? Para tudo na vida. Com certeza, o mais importante no tratamento, no diagnóstico das dores crônicas, e a cefaleia, as dores de cabeça estão incluído, é a prevenção. Como que nós podemos prevenir isso? São coisas básicas que a gente pode fazer, tipo mudança de alimentação, fazer uma alimentação saudável, ter um sono regular, praticar atividade física, isso é muito importante. O controle do estresse, que a gente vem falando muito no dia a dia, o estresse altera o hormônio dentro do corpo, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol. Esse hormônio alterado vai provocar uma série de reações químicas dentro do corpo do paciente e essas reações vão se transformando em problemas. Então, a dor de cabeça é importante o diagnóstico precoce e a colocação do tratamento precoce. Se você começa um paciente a ter dor de cabeça e começa a se repetir, é importante procurar um médico especialista em dor para fazer esse tratamento adequado, porque quanto mais tempo a dor fica no paciente, mais difícil vai ser de tratar. E os bloqueios testes, os bloqueios diagnósticos e terapêuticos também, é fundamental para que esse paciente tenha um tratamento mais rápido e a gente não deixe ele cronificar. A automedicação, como falado pelo Dr. Paulo, é uma coisa muito deletéria para a saúde, porque não vai resolver o problema das pessoas e a longo prazo vai agravar. Então é importante que a gente faça o diagnóstico correto o mais cedo possível e para que não ocorra a cronificação da dor. Aí é muito mais difícil. Uma pessoa com 6 meses de dor é muito mais fácil de tratar do que uma pessoa com 6 anos de dor. Com certeza. E a gente fala muito sobre prevenção, bem-estar, qualidade de vida e as pessoas estão muito em busca de medicamento, né? Saúde Você, essa equipe que está aqui, na verdade, todos os médicos que estão aqui, Dr. Marcos, daqui de São Paulo, Dr. Paulo Renato, do Rio de Janeiro, Dr. Lúcio, lá de Colatina, Espírito Santo, e Dr. Nivaldo Teles, de Goiânia, eles são profissionais que todos utilizam essa termografia para fazer esse diagnóstico, na verdade, doutores, todos vocês usam a termografia, que é um diagnóstico inicial, obviamente que tem o diagnóstico clínico, tem a qualidade de vida, tem os tratamentos complementares, mas é importante ressaltar que a gente está sempre em busca de qualidade de vida. Então, prevenir, que é diminuir o risco de se ter algo, sempre é o melhor caminho, não é verdade? Doutores, muito obrigado, vocês ficam comigo porque nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já volto. Estamos de volta e você sabe que o Saúde Você foi feito para você. E por isso tem pergunta do telespectador para os doutores. Vamos começar aqui. O Luiz Carlos pergunta para o doutor Paulo Renato, que falou sobre tratamentos alternativos complementares, na verdade. Doutor, tomar analgésico todos os dias. Eu tomo analgésico todos os dias e não para a minha dor. Doutor, o que acontece? Eu acho que o analgésico todo dia pode até piorar a dor. É verdade. O que a gente vê no Brasil é que o analgésico é disponível no balcão da farmácia, né? Inclusive os anti-inflamatórios. Então, o que faz a pessoa que tem dor de cabeça? Tem um recurso à mão, né? O sistema de saúde tem dificuldade de atender essa pessoa.
Então, o uso de mais de 8 vezes por mês, de 7 a 8 vezes por mês, de analgésicos simples, pode transformar uma cefaleia eventual, uma cefaleia que ocorria de vez em quando e com menos intensidade, numa cefaleia que ocorre com uma frequência maior e ela se torna mais intensa e mais incapacitante. É o que nós chamamos de cefaleia transformada. Então, o medicamento, por mais inocente que pareça, que é o analgésico simples, ele também tem o perigo de transformar uma doença mais simples numa doença mais difícil de tratar. Ou seja, então a pessoa que toma remédio demais, toma cuidado, porque às vezes você está tentando remediar algo que você pode piorar. E também, agora aproveitando para falar ainda sobre qualidade de vida, doutor Nivaldo Teles, a Maria pergunta o seguinte: doutor, é verdade que alguns alimentos podem causar dor de cabeça? É verdade sim, Duda. Existem alguns alimentos que são tradicionais em causar dor de cabeça, o chocolate é um deles, a melancia, mas é muito específico para cada paciente, não é uma coisa específica. O fato é, se o paciente identificar que comeu determinado tipo de alimento e sentiu dor de cabeça, a segunda vez aconteceu a mesma coisa, por melhor que seja qualquer tratamento que ele fizer, se ele comer ou ingerir esse tipo de alimento, ele vai ter dor de cabeça. Então, esse tipo de alimento deve ser evitado. Por isso é importante sempre a consulta, o diagnóstico, né? Ter a orientação de um profissional para se ter qualidade de vida. Doutores, muito obrigado por responder as perguntas. Bom, eu quero parabenizar, inclusive, a todos, mas em especial este mês nós comemoramos agora na próxima semana o Dia do Médico Neurocirurgião. Parabéns, doutores, pelo dia de vocês e por ter escolhido essa profissão tão importante para nós. Obrigado. Bom, nós encerramos o programa de hoje agradecendo a audiência de vocês, o carinho, as mensagens. Muito obrigada por estarem lá nos nossos canais de comunicação fazendo a pergunta de vocês. E tem novo tema, eles estarão conosco até o final do ano falando sobre dor. Você não pode deixar de acompanhar. Dr. Marcos Brioski, qual é o próximo tema? O próximo tema vai ser sobre dor lombar, dor nas costas. Olha só, dor lombar. Então, se você tem dor lombar ou conhece alguém que tem, fica de olho, porque vai ter muita informação para vocês. Até o próximo. Saúde você!